Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu trago um romance para o canal, porque já faz tempo que eu não trago romances aqui. E o de hoje, gente, foi escrito por uma mulher do século XX, uma mulher belga, embora seja considerada uma escritora de língua francesa. Aliás, ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Francesa de Letras, que já era uma academia longeva. Meus amigos, estou falando de uma das maiores escritoras de todos os tempos. Estou falando de Marguerite Yourcenar. E o seu maior clássico, quer dizer, o seu, bom, estou falando de Memórias de Adriano. Pessoal, eu fiz essa brincadeira na introdução, me questionando se esse livro realmente é da Marguerite Yourcenar, essa escritora de língua francesa, essa mulher belga, essa mulher de alta cultura, gente. Porque Memórias de Adriano trata-se das memórias do imperador Adriano, imperador lá do século II, meus amigos. E assim, é um livro escrito em primeira pessoa, ou seja, a gente se vê na mente do Adriano, mas quem escreveu essas memórias não foi ele, foi a Marguerite. Então assim, eu fiz essa brincadeira, né? Mas daqui a pouco a gente comenta sobre o livro, né? Pois bem, gente, já mencionei aqui, né, que o Adriano, que é tratado no livro, é o imperador romano, considerado um dos grandes imperadores, e o livro nada mais é do que a história dele. Quer dizer, é ele narrando ou filosofando, ponderando sobre toda a sua vida através de cartas que ele envia para Marco Aurélio, que depois viria a ser imperador também. Pois bem, mas antes, gente, antes de comentar sobre a própria história do Adriano, deixe-me dizer que eu li esse livro já faz um tempinho, tá? Eu li lá em abril, gente, então eu não sei se eu vou conseguir falar muito bem sobre ele. No entanto, é preciso dizer algumas coisas, tá? Esse foi o grande projeto da Marguerite Yourcenar. Ela começou a escrever muito jovem, né? E aí deu fim aos rascunhos, depois recomeçou, depois desistiu, aí depois encontrou é, mais um esboço, e aí depois de décadas de muita pesquisa, de muito estudo, ela deu cabo de fazer o livro. Né? O livro ele é dividido em alguns capítulos, né, que são as próprias cartas, mas no final nós temos um caderno de notas só da Marguerite Yourcenar e a sua relação para com esse livro, tá? Que é interessantíssimo, gente. E eu quero começar lendo um trecho justamente desse caderno dela, tá? Porque ela vai explicar o que deu nela para querer escrever esse livro, tá? E ela diz o seguinte, né? Que ela encontrou de novo num volume de correspondência de Flaubert, grande escritor francês, muito lido e sublinhado por ela mesma, por volta de 1927, essa frase inesquecível. Abre aspas. Os deuses não existindo mais e o Cristo não existindo ainda, houve, de Cícero a Marco Aurélio, um momento único em que só existiu o homem. Fecha aspas. Grande parte da minha vida, da Marguerite, não, ia passar-se tentando definir, depois descrever, esse homem sozinho e, no entanto, ligado a tudo. Então, esse foi o mote do livro. Né? Ela, que sempre foi uma grande estudiosa
desse período clássico, tá? Desde criança, ela que é considerada assim, era considerada uma criança gênio, tá? Uma criança prodígio, muito incentivada pelo pai, a leitura, a escrita e tudo mais. Ela viu essa frase e ficou assim pensando por muito tempo. Nossa, que curioso esse tempo, né? Os primeiros séculos, porque o cristianismo não estava consolidado ainda. E aqueles deuses mitológicos já estavam caindo assim em desuso. Então houve um breve tempo da humanidade em que o homem se viu assim sem transcendência, digamos assim. Tá? E um dos imperadores dessa época era o Adriano. Tá? Então aqui nós temos o Adriano escrevendo cartas a Marco Aurélio, que viria a ser um de seus sucessores. Ele está passando todos os seus ensinamentos, porque ele já está muito velho, ele está doente, ele está decrépito. Então, ele quer passar esses ensinamentos. E ele faz belíssimas reflexões, meus amigos, sobre o corpo, sobre o sonho, sobre até os alimentos, né? Sobre as suas atitudes boas e ruins, sobre os deuses. Gente, é um livro extremamente filosófico e muito poético. Olha, eu separei 1000 trechos para ler aqui. Alguns são frases simples, mas pungentes e reflexivas, e outros são alguns períodos, tá? Aguarde que daqui a pouco eu vou ler. Você não sabe, né? Mas isso aqui é uma forma de eu roubar nos vídeos. Como não tenho muito o que falar, aí eu leio o trecho e fico falando baboseira em cima. Ai, ai. Pois bem, gente. Bom, Adriano já mencionei, imperador, mas eu não sei se vocês sabem, né, que antigamente era o seguinte, né, nós tínhamos os imperadores e quando eles já estavam muito velhos, eles decidiam quem seria o próximo. Isso poderia acontecer de geração em geração de sangue, né, então meu filho vai ser o próximo imperador. Mas se o imperador achasse que o filho não daria conta, não seria um bom gestor, vamos dizer assim, vamos utilizar a linguagem do Dória, né? Ele poderia adotar alguém e torná-lo sucessor. Foi isso que aconteceu com Adriano, tá? Porque antes de Adriano, o imperador era o Trajano. E o Trajano, pelo que está escrito aqui, ele dava a entender que escolheria o Adriano. Mas ele terminou a vida sem deixar claro isso aí. E aí ele morre e ele não anunciou quem seria o próximo imperador. Mas a mulher de Trajano, Plotina, que era muito amiga de Adriano, ela espalhou para todo mundo que as últimas palavras do meu marido era Adriano seja o novo imperador. Né? O pessoal fica meio desconfiado disso aí, porque ela era muito amiga do Adriano. E assim, só ela ouviu essas palavras, mas ninguém. Então assim, o Adriano ele já começa com certa desconfiança do povo. Até porque tinham outras pessoas também que eram aptas para o cargo. E uma coisa muito bonita até de se ver nesse livro é que o Adriano, através da Marguerite, né, ele conta os lados bons e ruins da sua história. Então, tem um certo momento aqui que ele fala que ele teve que pedir para algumas pessoas aniquilarem, matarem, assassinarem os seus detratores, as pessoas que estavam fazendo um motim contra ele. Né? Porque, assumir o cargo, vai morrer logo em seguida? Não, né? Manda matar. Então, assim, ele mostra o seu lado obscuro também. Gente, isso aqui é um livro totalmente humanista. Tá? Aliás, gente, o Adriano, ele era considerado ele era considerado um Adriano. Não, ele era considerado um imperador diferenciado, tá, dos outros. Porque, por exemplo, o Trajano, ele foi um cara que expandiu absurdamente o Império Romano. Né? Mandava atacar 1000 lugares e fazer guerra e dominar. O Adriano não. O Adriano, ele pensou assim, o nosso território já está muito grande. Se eu aumentar mais ainda, vai ficar cada vez mais difícil
de governar. Eu acho melhor, então, eu criar laços, né, com todo o meu império, né? Eu resolver problemas de fronteiras, eu administrar o que já está posto. Então ele, de certa forma, era um pacifista. Tá? E a gente tem várias reflexões aqui sobre isso. Além disso, né, muitos imperadores focavam, né, em Roma. Né? Não, Roma é tudo de bom. E o Adriano não. O Adriano ele era um cara mais contemplativo. O Adriano adorava a Grécia, Atenas, né, os deuses gregos. Né? Vivia viajando para lá. Né? Ele era um cara muito estudado no grego. Tanto que ele fala aqui que ele governou, né, com a língua romana, né, com o latim, mas ele pensava em grego, ele agia em grego, a vida dele era grega. E a gente vai ver que ele era um grande admirador mesmo, né? Mandou construir vários lugares assim com a arquitetura da Grécia, etc. Então assim, ele já era um homem diferenciado por ser pacifista, por não querer expandir o império e sim conter as brigas, por querer amenizar as partes, né? Então assim, é muito interessante isso, gente. Então eu separei alguns trechos para mostrar para vocês, gente, como que é a linguagem da Marguerite ou do Adriano, da Marguerite, né? Mas para vocês verem, né, como que é bela essa escrita, tá? Olha, eu separei uns 12 trechos, mais ou menos, mas são frases curtas, tá? E eu fiz questão de pegar só as melhores, porque eu grifei muita coisa. E eu separei só até a metade do livro, porque ele é repleto, é inteiro, é cheio, né, de frases memoráveis, impactantes, assim, dignas de nota, meus amigos. Né? Então vale muito a pena ler esse livro. Já está a indicação feita, além da vida do Adriano, que foi muito interessante. Pois bem, então, logo no comecinho, página 15, o começo da primeira carta, ele diz assim: assim, de cada arte praticada, hoje retiro um conhecimento que me compensa em parte dos prazeres perdidos. Acreditei, e nos meus bons momentos ainda acredito, que seria possível partilhar da existência de todos os homens, e que essa simpatia seria uma das formas irrevogáveis da imortalidade. Momentos houve em que essa compreensão tentou ultrapassar o humano, indo do nadador à própria vaga. Mas ali nada de positivo me foi explicado, porque entrara no domínio das metamorfoses do sonho. Olha que reflexão curiosa e que bonito isso, né? De cada arte praticada, hoje eu tiro um conhecimento que me compensa os prazeres perdidos. Olha que maravilha, né? E aqui ele menciona o sonho, né, gente? Ele, nesse primeiro capítulo, ele vai fazer várias reflexões sobre o sonho, sobre a alimentação, sobre o corpo, né? Porque ele vai falar da doença dele. Ele fala, meu corpo não responde mais do jeito que eu quero, né? Meu corpo que foi meu melhor aliado, meu corpo que foi meu melhor amigo, né? Hoje em dia, ele não me obedece. Mas ainda assim eu cuido dele, tá? É muito importante. Em seguida eu separei um outro trecho aqui que ele fala assim: comer um fruto é fazer entrar em si mesmo um belo objeto vivo, estranho e nutrido como nós pela terra. É consumar um sacrifício no qual nós nos preferimos ao objeto. Jamais mastiguei a crosta do pão das casernas sem maravilhar-me de que essa massa pesada e grosseira pudesse transformar-se em sangue, calor e, talvez, em coragem. Então, muito bonito essa visão contemplativa da vida, né? Gente, Adriano contempla tudo, tá? Até mesmo nos momentos de ação, de ataque, de guerra, ele ainda assim faz um olhar diferenciado para isso. Tá? Olha que bonito isso, né? Comer sabendo que aquilo veio da natureza, aquilo foi transformado pelo homem, aquilo vai se transformar em energia, vai dar vida para ele. Muito bonito. Isso aqui me lembra o Pablo Neruda, né? Ele fala que quando ele pega nos objetos, né, ele sente o trabalho manual dos homens pobres que fizeram aquilo.
Isso aqui me lembrou, né? Pois bem, gente, mais para frente, página 19, ele diz assim, isso aqui é muito bonito. Não é indispensável que aquele que bebe abdique da razão, mas o amante que conserva a sua não obedece inteiramente ao Deus do amor. Olha que interessante isso, né? Não é porque você bebe que você tem que ficar doidão. Mas aquele que se apaixona, né, e continua muito racional, esse aí não está obedecendo bem ao Deus do amor não, hein? Muito bonito. E por falar em amor, gente, o Adriano, né, ele se casou com uma mulher, mas ele não gostava dela não. Casou por conveniência, no final da vida a mulher até se reclama dele, que ele era muito ausente, né? E também porque, na verdade, gente, Adriano tem um capítulo dedicado a isso. Adriano, ele se apaixonou por um jovenzinho chamado Antino. E esse Antino, eu já vou falar aqui, hein? Ele morre, não vou falar como é que ele morre, né? Mas ele morre muito jovem, tá? Inclusive, Adriano, gente, já era velho, tá? Já era velho e era apaixonado, assim, por um menino, assim, adolescente, né? Mas não faz nada com ele. Acontece que ele fica, assim, perdidamente apaixonado por esse jovem, tá? Esse jovem acaba morrendo, ele nunca superou essa morte, tá? Ele mandou fazer um culto para o jovem, ele construiu uma cidade em homenagem ao jovem. Então, assim, o amor também é trabalhado aqui. Gente, em alguns trechos eu devo confessar que me pareceu que ele gostava também da Plotina, tá? A Plotina, mulher do Trajano, mas é que ele teve uma amizade muito grande com ela. Então, assim, direto ele fala, né, que sente falta dela, né, que ele sempre pensa, para tomar essa decisão, o que Plotina faria, né? Que decisão ela teria dado, né? Teria feito. Então, assim, ele pensa muito nela, né? De maneira que em alguns momentos até pensei, pô, parece que o cara é apaixonado por ela, pô, mas não, é só amiga mesmo, tá? Plotina, mulher do Trajano. Pois bem, meus amigos, mais à frente eu separei um outro trecho aqui que diz assim: jamais compreendi que alguém pudesse saciar-se de um ser. Olha que frase bonita isso, né? Jamais compreendi que alguém pudesse se saciar de um ser. Muito bonito, né? Primeiro que o ser humano é insaciável. Segundo que uma pessoa é incapaz de, de preencher a vida do outro, né? Uma apenas, né? É claro que aqui é a reflexão dele, tá? E todos nós podemos discordar, mas que é bonito né, gente? O amor próprio também é necessário. Sem contar que uma coisa é o amor de Eros, outra coisa é o amor de Ágape, né, que é o amor completo, o amor de filia, né, que é o amor de amizade, né? Então, assim, são muitos amores, meus amigos. Eu falei em ágape, filia, em eros, que são visões gregas, tá? Que não estão postas aqui. Uma hora eu posso fazer um vídeo sobre amor, hein? Não, gente, mas é que quando a gente estuda um pouco, né, de literatura, a questão do romantismo, a gente vê algumas ideias, algumas concepções sobre o amor. Tá? Então, assim, tem essa questão do amor de Eros, que é o amor erótico, o amor de filia, que é o amor de amizade, o amor de ágape, que é o amor pelo ser completo, né? É o corpo e também a alma. Então, assim, a gente tem algumas concepções. Né? Um dia eu posso fazer um comentário mais profundo sobre isso. Pois bem, gente. Agora, mais para frente, ele faz uma reflexão sobre o sono, tá? Que é muito interessante. Ele diz assim: concordo que o sono mais perfeito é necessariamente um complemento do amor. Repouso tranquilo, refletido sobre dois corpos. Mas o que me interessa aqui é um mistério específico do sono saboreado por si mesmo, o incontrolável e arriscado mergulho a que se aventura todas as noites o homem nu, só e desarmado, num oceano onde tudo é novo. Cores, densidades, o próprio ritmo da respiração e onde reencontramos os mortos. O que nos tranquiliza no sono é a certeza de que dele retornamos.
e retornamos os mesmos, já que uma estranha interdição nos impede de trazer conosco o resíduo exato dos nossos sonhos. Outra coisa nos tranquiliza ainda, é que ele nos cura temporariamente da fadiga pelo mais radical dos processos, isto é, arranjando para que cessemos de existir durante algumas horas. Nisso, como em outras coisas, o prazer e a arte consistem em nos abandonarmos conscientemente a essa bem-aventurada inconsciência, consentindo em sermos sutilmente mais fracos, mais leves, mais pesados e mais confusos. Ele termina com uma frase interessante ainda: voltarei mais tarde aos habitantes extraordinários de nossos sonhos. Ou seja, ele já sabe o que ele vai falar lá na frente. É igual o Saramago. Saramago, ele tem vários narradores, né? Uma hora fazer vídeo sobre Saramago, gente, aguarde. E assim, em vários momentos, ele fala assim: ó, essa é a última vez que esse personagem vai entrar nesse lugar, mas ele não sabe ainda. Deixa que depois a gente comenta sobre isso. E aí ele vai comentar sobre isso muitas páginas depois, ou seja, ele tem pleno domínio da história. Ele já sabe tudo que ele vai falar. Então, assim, o Adriano aqui também já sabe que depois ele vai voltar nesse tema. Maravilhoso, meus amigos. Pois bem, mais à frente, página 28, tem um aforismo maravilhoso, gente. Olha só o que o Adriano fala. A palavra escrita ensinou-me a apreciar a voz humana, tanto quanto a grande imobilidade das estátuas levou-me a valorizar os gestos. Em compensação, e no decorrer dos tempos, a vida me fez compreender os livros. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? É a gente aprender a valorizar o outro através do diferente. Então, a voz, né? A voz não. É isso mesmo? A voz? Não, a palavra escrita me fez valorizar a voz. A imobilidade das estátuas me fez valorizar os movimentos. E a vida, os livros. Isso aqui me lembra, gente, Mário Quintana, um dos meus poetas preferidos. Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Aguarde. O Mário Quintana, ele tem um poeminho que ele fala assim: não pense compreender a vida nos autores. Disso ninguém é capaz. Mas, à medida que vivendo fores, melhor os compreenderás. Maravilhoso, gente. É isso, né? A gente vai aprendendo a valorizar com o tempo e através do diferente. Muito bom. Mais para frente, separei outro trecho. Vocês estão vendo que, assim, quase que cada frase é milimetricamente pensada para ser filosófica, né? Então, assim, são frases curtinhas e reflexivas. Mais para frente, página 30, é dito assim: contudo, minha vida tem contornos menos firmes. Como acontece frequentemente, é justamente aquilo que não fui que define com maior exatidão. Bom soldado, mas não bom guerreiro. Apreciador de arte, mas não o artista que Nero acreditava ser na hora da morte. Capaz de crimes, mas não um criminoso. De novo, né? Aquilo que eu não sou me define mais do que aquilo que eu sou. Porque eu, gente, eu sou ser humano, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou frágil. Eu sou muito menos coisas do que eu poderia ser. Então, assim, aqui mostra a autoconsciência da pequenez do Adriano, por mais que ele seja imperador. Então, muito bom. Depois ele vai retomar isso aqui, tá? Essa última parte que ele fala, né? Capaz de crimes, mas não criminoso. Tá? Então, assim, eu poderia cometer mil atrocidades, mas eu não fiz. Eu não sou. Né? Então, assim, eu não sou muito mais coisas do que eu sou. Mais para frente ele vai falar, e eu separei um trecho aqui, né, sobre essa questão. Muitas vezes a gente faz julgamentos, né, sobre as pessoas, como se ela fosse o mal encarnado, tudo de ruim, e não é bem assim. Bom, para terminar o capítulo,
tem um trecho que ele diz assim, isso aqui é um pouquinho maior, mas é pequeno também. O espírito humano, porém, reluta em se aceitar como obra do acaso, e a não ser senão o produto fortuito do imprevisto ao qual nenhum Deus preside, nem mesmo ele próprio. Uma parte de cada vida, e mesmo das vidas pouco dignas de atenção, passa-se à procura das razões do ser, dos pontos de partida, das origens. Minha incapacidade de descobri-los é que me fez, por vezes, inclinar-me às explicações sobrenaturais, procurando nas alucinações do ocultismo o que o senso comum não me proporcionava. Quando todos os cálculos complicados se evidenciam falsos, quando os próprios filósofos não têm nada mais a nos dizer, é desculpável que nos voltemos para o gorjeio fortuito dos pássaros ou para o longínquo contrapeso dos astros. Então aqui ele está refletindo sobre o destino humano, né? E como que nós não aceitamos, né, que nós sejamos frutos do acaso, uma coincidência. E por isso a gente muitas vezes busca a metafísica, que na época tinha a questão dos deuses, né? O cristianismo era fraco ainda. Depois ele menciona aqui rapidamente os judeus, tá? Depois eu chego lá. Mas é curioso isso, né? Quando a filosofia não consegue mais explicar, quando o senso comum não basta, a gente fica buscando preencher essas lacunas com ritos, ou com os astros, etc. Né? Meus amigos, muito boa reflexão do Adriano através da Marguerite Yourcenar. Agora deixa eu separar mais um trechinho aqui. Voltei. Gente, olha o tanto de trechos que eu separei e nós ainda estamos na página 38. São 1000 frases maravilhosas por página, gente. É muita coisa. Olha, eu separei mais duas aqui, página 38 e 39, para vocês verem. Página 38 tem uma reflexão que diz assim: o verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos. Minhas primeiras pátrias foram os livros. Maravilhoso, gente, porque pátria é o lugar em que a gente se sente acolhido, se sente reconhecido. É aquele lugar do qual nós temos orgulho. E o lugar tem orgulho de nós. Tá? Então assim, eu pessoalmente nunca fui patriota, mas sempre valorizei vários aspectos culturais do Brasil. Mas não é por isso que eu vou desdenhar, desmerecer, ofender a cultura dos outros países. Né? Não, né? Independentemente de onde o livro foi escrito, eu vou valorizar. Gente, isso aqui é literatura francesa. Né? Olha o quanto que está nos ensinando aqui. Né? Então assim, maravilhoso. Minha primeira pátria foram os livros. Sempre gostei de frases sobre pátria. Tá? Tem aquela famosa do Fernando Pessoa que diz que a minha pátria é a língua portuguesa, de novo aqui, né? É o lugar em que eu me reconheço, né? É o lugar em que eu consigo me expressar, né? Sem contar que o que Fernando Pessoa é para a língua portuguesa é um absurdo, né? Tem aquela outra frase que eu gosto muito também do Albert Camus, uma hora eu vou trazê-la aqui, tá? Aguarde. Albert Camus tem uma frase que diz assim: minha pátria é a humanidade, né? Então assim, ele que era contra as guerras, né? Ficar lutando contra o outro por conta de pátria, pelo amor de Deus, né? Pra mim, assim, é o ser humano, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim, gostei muito dessa frase aqui. Como é que é? Pátria, Deus e família? Não, não, você não é patriota. Você é patriotário. Sai da minha casa! Ai, ai. Gente, continuando. Pois bem, na página 39 tem um outro aforismo que diz assim: não estou certo de que a descoberta do amor seja necessariamente mais deliciosa que a da poesia. Olha que valorização da arte, gente, que bonito isso, né? Ele, um imperador, né, refletindo, não sabe o que é mais delicioso, a descoberta do amor ou a da poesia. E falando em poesia,
o Adriano é metido a escritor, tá? Tem um momento aqui que ele fala que escreve versos também, mas que ele não se considera grande coisa. Então, ele não mostra para muita gente não. Pois bem, gente, mais para frente tem um trecho que ele vai mencionar aqui os judeus, que ele vai dizer assim: durante a guerra judaica, o rabino Joshua explicou-me literalmente certos textos dessa língua de sectários, tão obcecados pelo seu Deus a ponto de negligenciarem o lado humano. Olha que forte isso, né? Então, assim, esses religiosos que na época não eram a maioria, né, eles são tão fervorosos por Deus que esquecem o lado humano. Né? E o Adriano ele vai ver isso como um problema, tá? Ele vai dizer, olha, tem uma região ali que o pessoal é muito fanático, tem que resolver a situação, né? E ele manda atacar, tá, a Judéia e manda impor os valores romanos. Depois ele vai até se arrepender disso e tal, né? Mas vai falar, eu não tinha nada contra aquele povo, mas eu estava fazendo aquilo que eu achava que era o certo, impondo a cultura que eu achava que era a melhor, tá? Então assim, foi um lance decisivo na história. Pois bem, mais à frente ele diz assim: umas poucas palavras gravadas sobre a pedra resumem com majestade impessoal tudo o que o mundo necessita saber de nós. É a lápide, né? Foi em latim que administrei o império. Meu epitáfio será talhado em latim sobre a parede do meu mausoléu, às margens do Tibre, mas em grego terei vivido e pensado. Aqui eu estou corrigindo o que eu falei lá no começo, né? Mas olha que bonita essa valorização da cultura helênica, da cultura grega, da qual o Adriano era assim apaixonado, né? Vivia viajando para lá, gente. Pois bem, mais à frente um outro trecho ele diz assim: essa juventude tão elogiada aparece-me mais frequentemente como uma época mal polida da existência, um período opaco, informe, frágil e fugidio. Não é preciso dizer que encontrei certo número de deliciosas exceções a essa regra. 2 ou 3 admiráveis, a mais pura das quais foste tu mesmo, Marco Aurélio. Quanto a mim, era aos 20 anos mais ou menos o que sou hoje, apenas sem a mesma consistência. Nem tudo em mim era mal, mas poderia sê-lo. O bom ou o melhor contrabalanceavam o pior. Não medito sem curar a minha ignorância do mundo. Então, assim, plena autoconsciência sobre a sua própria ignorância sobre o mundo, né? Porque as pessoas, né, ficam se elogiando. Não, eu sou jovem. Grande coisa, cara. O jovem é um otário. O jovem é ignorante. O jovem não tem experiência, né? E como ele não tem, ele se acha o máximo. Aí só quando ele for mais velho é que ele vai pensar, pô, aquele cara lá que era mais velho do que eu tinha razão, né? Mas ele fala aqui que poucas pessoas são exceções. Ele até menciona aqui, né, que o maior de todos é o Marco Aurélio. Tá? Aliás, gente, esqueci de mencionar, mas o Marco Aurélio era muito jovem quando estava recebendo essas cartas. E como Adriano não podia colocá-lo já como imperador, então ele fala o seguinte, ó, eu vou colocar uma outra pessoa, desde que essa pessoa se assegure de que vai colocar Marco Aurélio como sucessor. Então assim, né? Ele decidiu o sucessor e o sucessor do sucessor, né? Na linha dos imperadores. Adriano, ó, muito à frente do seu tempo. Ai, ai. Pois bem, gente. Mais um trecho que eu separei aqui. Esse aqui é maravilhoso, tá? Ele diz assim: não desprezo os homens. Se os fizesse, não teria o mínimo direito, nem a mínima razão para tentar governá-los. Eu os reconheço vãos, ignorantes, ávidos, inquietos, capazes de quase tudo para triunfarem, para se fazerem valer mesmo aos seus próprios olhos, ou, muito simplesmente, para evitarem o sofrimento. Sei muito bem. Sou como eles, pelo menos momentaneamente, ou poderia ter sido. Entre outrem e eu,
as diferenças que percebo são por demais insignificantes para contarem na adição final. Mais abaixo ele diz: o homem mais tenebroso tem seus momentos iluminados. Tal assassino toca corretamente a flauta. Tal feitor que dilacera a chicotadas o dorso dos escravos é talvez um bom filho. Tal idiota partilharia comigo seu último pedaço de pão. Existem poucos a quem não se possa ensinar convenientemente alguma coisa. O nosso grande erro é tentar encontrar em cada um, em particular, as virtudes que ele não tem, negligenciando o cultivo daquelas que ele possui. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui é olhar para o ser humano como um todo. É um ser complexo. Um ser que é capaz, sim, de cometer crimes, ao mesmo tempo que é um bom filho. Ao mesmo tempo que ajuda uma pessoa que precisa de ajuda. Porque muitas vezes a gente faz esse julgamento. Não, essa pessoa não presta. Calma aí, meu amigo. Né? Nada nela presta. É muito raro isso. Tá? Então assim, a gente fica pintando o demônio nos outros, sendo que as coisas não são bem assim. Muito bom, né, gente? Pelo amor. Pois bem, e por falar nesse reconhecimento do mal que existe em nós mesmos, em outro trecho, página 46 ainda, ele diz assim: admiro-me sempre de que tão poucos me tenham odiado. Não tive senão 2 ou 3 inimigos encarniçados, por cuja inimizade, como sempre acontece, fui em parte responsável. Então, assim, até os inimigos que eu tenho, eles não foram criados assim à toa. Né? Eu também fui responsável por eles não gostarem de mim. Alguma coisa eu fiz. Né? Então, assim, é a autoconsciência pura, gente. É maravilhoso. Né? Pois bem, mais um trecho, ele diz assim: eu caminhava sobre a corda bamba. Não era somente das aulas de ator que eu precisava, mas das de um acrobata. Muito bonito, reflexivo, porque aqui a gente tem a questão da máscara da sociedade. Então, assim, não adianta só eu atuar, eu fingir que sou uma coisa e sou outra. É preciso também saber andar na corda bamba, ser acrobata, né? Saber dançar conforme a música, saber se portar em cada lugar. Né? E todo lugar é perigoso. A vida é perigosa, como diz o Guimarães Rosa. Né, meus amigos? Muito bom. Pois bem, outra frase memorável, ele diz assim: um homem que lê, pensa ou calcula pertence à espécie e não ao sexo. Nos seus melhores momentos, ele escapa, inclusive, ao humano. Olha que valorização da cultura. Né? Assim, olha, o homem que lê, ele transcende. O homem que lê, estuda, né? Que aprecia a arte, porque ele sai de si mesmo. Aquela questão da catarse. Né? É você se esquecer por um momento. E, por isso mesmo, você se superar. Né? Muito bom, meus amigos. Tá acabando. Só separei mais 2 trechinhos aqui. 3. Um deles diz assim: lembrava-me de que naquela idade eu não existia ainda senão aos meus próprios olhos e aos olhos de alguns amigos que deviam por vezes duvidar de mim, como eu duvidava deles. Perceba como que ele se coloca como ser humano falho também, né? Então, assim, meus amigos, quando eu era novo, desconfiavam de mim. Eu também desconfiava deles, né? Eu não tinha total confiança. Pois bem, compreendi então que pouquíssimos homens se realizam antes de morrer e aprendi a julgar com mais piedade os seus trabalhos interrompidos. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Né? Você valorizar o processo, você valorizar aquilo que não foi acabado, mas que foi tentado. Tá? Eu sempre gosto de lembrar que a palavra perfeito, ela significa trabalho completo. Tá? E em muitas coisas, o que vale é a imperfeição. É você continuar se fazendo. Porque se você for perfeito, não tem mais melhoria. Então assim, acabou, é o fim. Não tem mais para onde ir. Tá perfeito. Então assim, o perfeito nem sempre é legal. Tá?
E maravilhoso isso aqui, né? Aprender a valorizar, né, os trabalhos interrompidos. Isso aqui me lembra também Mário Quintana, gente. Mário Quintana é muito presente na minha vida, né? Ele tem um poeminho que ele fala assim, que não tem coisa mais triste do que um caminho, desses caminhos que a gente passa assim de mato, sabe, na terra, que foi perdido. Ou seja, um caminho interrompido também. Não tem coisa mais triste. As pessoas pararam de passar por ali, por algum motivo. Erva daninha, algum perigo, etc. Né? Mas o caminho inexiste mais. Meus amigos. Pois bem, penúltimo trecho, gente, que eu separei. 1000 trechos, né, gente? Pelo amor. Pois bem, a página 103. Tá? O livro, gente, ele tem quantas páginas? 326. Nessa edição que eu tenho, que é a edição de 40 anos da Nova Fronteira. Foi lançada uma nova edição faz pouco tempo, tá? Essa aqui é de 40 anos. Aí tem a de 50 anos e tem mais uma que eu não lembro agora. Pois bem, mais um trecho é dito assim: importava-me muito pouco que o acordo obtido fosse aparente, imposto de fora, provavelmente temporário. Sabia que tanto bem como mal são uma questão de rotina, que o temporário se prolonga, que o exterior se infiltra no interior e que com o decorrer do tempo a máscara se transforma na própria face. E logo abaixo ele diz: a paz era a minha meta, mas não absolutamente o meu ídolo. A própria palavra ideal me desagradaria por estar muito afastada da realidade. Então perceba como que o, o Adriano era um ser pacifista e um ser realista também. Né? Então, em vez de buscar o longe, né, buscava o real. Né? A própria palavra ideal para ele, aqui está com letra maiúscula, né, é muito distante. Tá? Lembrando que o ideal é uma ideia cultivada ali na Grécia por Platão e tal. Né? Pois bem. E o último trecho que eu separei, tá? Que diz assim: cada um de nós possui mais virtudes do que os outros supõem, mas só o sucesso as coloca em evidência. E eu paro de ler trechos, gente. Espero que tenham gostado. Li 1000 passagens de Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Falei um pouco sobre a vida de Adriano, mas eu devo dizer que eu não sou historiador, não sou professor de história, não conheço muito desse período. E, aliás, essa foi uma das dificuldades do livro, né? Porque ele menciona muitos acontecimentos ali que eu não estou a par. Então, assim, para quem conhece um pouquinho mais, vai valer mais a pena ainda, gente. Mas recomendo demais esse livro, Memórias de Adriano. Sei que é o livro preferido de muita gente. Marguerite Yourcenar. Eu tenho mais 2 livros aqui em casa dela. Quando eu ler, farei vídeo. Aguarde. Mas hoje nós conversamos sobre Memórias de Adriano. Peço perdão pela quantidade excessiva de leitura que eu fiz, mas é que é muita coisa boa. É muito trecho bom, reflexivo, pungente, poético, que vale a pena conhecer. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Né? Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, essas coisas todas que vocês estão acostumados a fazer. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que você, caso queira e possa adquirir Memórias de Adriano. Recentemente foi lançada, como eu mencionei, outra edição nova, né, da Nova Fronteira. Eu li trechos só até a metade do romance, tá? Tem vários capítulos aqui. Calma aí, gente. Vai subir um carro, morro aqui, ó. Pois bem, né? São muitas cartas que o Adriano escreve para o Marco Aurélio, né? E ele vai refletindo sobre todas as questões, já mencionei, os sonhos, o corpo, o amor, a amizade, a própria política também, né? As guerras, a própria felicidade e a própria doença, tudo, gente. Né? É a memória, a rememoração de uma vida. E por falar em rememoração, né? Eu falei que no final
tem um capítulo só da Marguerite Yourcenar, pensando na história não, né? Do processo de escrita do livro que durou mais de décadas. Né? E ela fala, por que que eu não fiz diário de Adriano? Né? Porque diário é coisa de homem comum, tá? Que todo dia está escrevendo o que ele fez no dia ali. Enquanto os homens grandes, os homens de ação, os homens da história, eles escrevem memórias e não diário. Né? Memórias tem a ver com você repensar os seus atos depois que eles foram feitos, depois de muito tempo. Né? As reverberações daquilo na vida, na nossa vida, na vida de todo mundo, etc. Né? Como que aquilo mudou alguma coisa. Enquanto o diário é todo dia escrever o dia a dia ali, aqui não. Né? São só as partes mais importantes. Gente, vale muito a pena. O final também, esses capítulos dela, aí sim, uma espécie de diário, né? Sobre a escrita do livro, muito interessante, como que ela começou muito jovem, aí desistiu, aí depois repensou, aí desistiu de novo, aí muitos anos depois ela achou uma carta que começava assim, querido Marco, alguma coisa assim. Ela falou, quem é Marco? Será um amigo? Será um parente? Será um amante? Quem é Marco, meu Deus? Aí foi que ela lembrou, Marco de Marco Aurélio, aquele projeto antigo que eu tinha, agora eu vou fazer, né? Depois de muito tempo, né? Muita pesquisa, tá? Assim, vale demais a pena. E esse é o vídeo de hoje, gente. Já falei no encerramento, voltei a falar porque aqui não tem roteiro, gente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se vocês não gostaram, dê o dislike aí. E até a próxima, gente. Pessoal, vocês não sabem. É o seguinte, dias atrás eu fiz um vídeo e mencionei esse livro aqui, ó, Poesia Espanhola, das Origens à Guerra Civil. E tem um poeta selecionado que se chama Jorge Manrique. E no poema dele, ele vai descrevendo vários imperadores romanos e vai fazendo uma breve descrição de alguma qualidade desse imperador. Então, por exemplo, ele menciona aqui o Trajano, né, que foi o antecessor do Adriano. Ele fala assim, na bondade, um Trajano. Ele menciona o Adriano, que ele fala assim, Adriano na eloquência. Marco Aurélio em igualdade do semblante. Então, assim, por mais que Memórias de Adriano tenha sido escrito pela Marguerite Yourcenar, essa escritura belga, né, de cultura francesa, digamos assim, era uma característica mesmo do Adriano falar bem, a eloquência. Então, assim, não é à toa que nas palavras da Marguerite, o Adriano fala tão bem, tão poeticamente, filosoficamente, porque isso era dele mesmo. Tá? Ela fez uma pesquisa aprofundada sobre a vida desse homem. Eu só queria mencionar esse fato aí. Não, mas não tem aquele meme do Bart Simpson, que ele tá triste lá, tá todo mundo tirando sarro dele, e aí o pessoal fala assim, vai, fala aquilo de novo. Aí ele fala cabisbaixo. Aqui eu falei desse romance francês, estou aqui com a blusa do Paris Saint-Germain, que é um dos times mais zoados, assim, o pessoal fala que é o timeco, é o time pequeno, é o nanico, é o anão. O pior é que eu sempre gostei do Paris Saint-Germain, desde a época que tinha o Ibra, desde a época que tinha o Cavani, Di Maria, essa galera, né? Aí aqui, ó, é uniforme ainda, tem a calça também. E o pior, por baixo desse casaco, tem outro.